Olá, meus caros amigos, meus caros estudantes. Então, hoje nós vamos ministrar mais uma aula de eletricidade. Na última nós falamos sobre circuitos de corrente contínua e hoje nós vamos entrar em circuitos de corrente alternada. Então, num circuito de corrente contínua, os elétrons fluem continuamente, isto é, num só sentido. Enquanto no circuito de corrente alternada, os elétrons fluem ora num sentido, ora no outro, em intervalo de tempos regulares. Ok, mas antes de nós entrarmos basicamente no circuito de corrente alternada, eu queria comentar com vocês 3 características fundamentais que vão ser muito necessárias nas nossas aulas daqui para frente, que são o conceito de nó elétrico, ramo elétrico e malha elétrica. Nós vamos precisar muito no estudo de corrente alternada a partir dessa aula. Então, nossa aula de hoje é circuitos de corrente alternada. Ok. Então, nós vamos... O que é um nó, um ramo e uma malha elétrica? O nó elétrico é um ponto do circuito no qual você liga 2 ou mais condutores. Ok? E o que é um ramo elétrico? O ramo elétrico é um intervalo de tempo entre 2 nós, dentro dos quais circula a mesma corrente elétrica. E o que é uma malha elétrica? É um circuito fechado onde o fim do caminho vai coincidir com o início. Recapitulando, nó elétrico é um ponto do circuito onde você vai ligar 2 ou mais condutores elétricos. Ramo elétrico é a ligação de 2 nós, desde que entre eles circule a mesma corrente. E a malha é um circuito fechado no qual o final do caminho coincide com o início. Vamos pôr um circuito aqui no quadro, onde nós vamos identificar essas características do circuito. Vamos lá então, vou colocar um circuito qualquer aqui. Nós temos uma resistência, vamos pôr aqui uma outra resistência, aliás, vamos pôr uma bobina. Vamos colocar aqui mais uma resistência e vamos colocar um filtro aqui. Logicamente, vamos colocar uma fonte de CA, que eu vou identificar como é. Vamos ter uma resistência 1, uma resistência 2, um capacitor e uma bobina. Fluxo de elétrons I. Aqui nós vamos ter um ponto, que é uma conexão. E agora nós vamos identificar o que nós falamos. Nós falamos de nó, falamos de ramo, falamos de malha. Ok. Vamos identificar quantos nós temos nesse circuito. Veja bem, nós dissemos que o nó é um ponto do circuito capaz de ligar 2 ou mais condutores. Aqui vou chamar aqui de A e aqui B. No ponto A é o nó. Você tem 3 condutores. E no B também é o nó. Tem 3 condutores. Então, nó nós temos 2. Nós temos 2 nós, que é o A e B. E ramo, quantos ramos nós temos? Quantos ramos nós temos? O ramo é a ligação de 2 nós, desde que nele circule a mesma corrente. Então, ACB é o ramo. Então, nós temos o ramo ACB. ALB é o outro ramo. ALB.
E A, C, B, E, A é outro ramo. A, C, B, E, A. Perceberam? É onde passa a corrente e liga dois nós. E malha? Quantas malhas nós temos? Então nós temos aqui 3 ramos. E as malhas? Quantas malhas nós temos? Então tem que ser um circuito fechado, no qual o final do caminho coincide com o início. Então vamos lá. Primeira malha nós temos é essa aqui, ó. ALBCA. ALBCA. Observe que final do caminho coincide com o início. Qual outro? ACBEA. Mesma coisa, ó. ACBEA. E tem ainda o caminho externo da malha. A, L, B, E, A. Ok? Então, nós identificamos aqui 1, 2, 3 também, 3 malhas. Ok, gente? Ficou bem claro? Então, nesse circuito que nós exemplificamos, nós temos 2 nós, 3 ramos e 3 malhas. Ok, vamos limpar isso aqui. Próximo assunto nosso, nós vamos falar de frequência e período. Frequência e período. O que você entende como frequência e o que você entende por período? Então, frequência é a velocidade de uma onda de ondulação de um sinal, né? De corrente alternada. Então, frequência é a velocidade da onda de ondulação ou de ondulação de um sinal de corrente alternada. E o que é o período? O período T é o intervalo entre um período completo de sinal. Ele é dado em milissegundo, enquanto a frequência é dada em hertz. Vou exemplificar isso aqui para nós. Olha, isso aqui é um ciclo completo, onde nós temos o período que eu falei para vocês, o período T, que é normalmente dado em milissegundo. E temos aqui em cima um ciclo completo. Um ciclo completo. Lembrando o seguinte, que um ciclo é igual a 1 Hz. Hertz, que é Hz. Então, quando a gente fala assim, a nossa energia é transmitida em 60 Hz, nós estamos falando que ela é transmitida em 60 ciclos. Ou, isso aqui, ó, é um ciclo que é igual a 1 Hz, ou a nossa energia é transmitida em 60 vezes isso aqui. Isso aqui não é um Hz, não é um ciclo. Então, se eu falo em 60 Hz, significa que nós vamos transmitir o sinal em 60 ciclos. Lá no Paraguai, por exemplo, a transmissão lá é em 50 Hz. No Brasil, é 60 Hz. Ficou claro? Vamos fazer um exercício sobre esse assunto. Olha, eu tenho aqui um exercício que o nosso autor passou aqui. Uma corrente alternada varia ao longo do ciclo completo em 1 sobre 100. 1 sobre 100, se T, depois eu vou falar para vocês, T é o inverso da frequência. 1 sobre 100 segundos. Qual é o período e a frequência do sinal? Se a corrente tiver um valor máximo de 5 A,
Mostre a forma de onda para a corrente em graus e em milissegundos. Vamos pôr os dados desse problema aqui. Ele disse que o período T é igual a 1 sobre 100 segundos. Diz também que nós temos uma corrente I máxima de 5 amperes. O que ele está pedindo? Pedindo calcular o período do sinal. Vou chamar de T1. E pede calcular a frequência também. Eu não sei qual que é. Vou chamar isso aqui de A, isso aqui de B. E eu pede calcular o C, que pede as formas de onda. Formas de onda. Ok. Então vamos fazer esses cálculos aqui conforme ele está pedindo. Vou limpar essa parte que nós já vimos. Então vamos lá. Letra A. Ele quer calcular T1. O que é o período T1 do sinal? Vai ser o período T1, vai ser, o que é T? É 1 sobre F. 1 sobre F. Mas qual que é a nossa frequência aqui? T é 1 sobre F, então é 100. Vai ser 1 sobre 100, que é igual a 0,01. Não precisa nem de calcular a calculadora. Bom, isso aqui foi dado em segundos. Vamos transformar em milissegundo? Então ficou, é só multiplicar isso por 10 a terceira, vai ficar igual a 10 milissegundos. Então esse é o nosso, que nós vamos mostrar isso lá no quadro, no gráfico, depois vamos fazer as formas de onda, nós vamos ver isso aqui. E a frequência, item B, repete me dá a frequência. Frequência, o que é? É 1 sobre T. Então vai ser 1 sobre, qual que é o T? 1 sobre 100. T é 1 dividido por 100. Então vai ser 1 dividido por 100. E vai ser igual. Se eu multiplicar o meio pelos extremos, nós vamos ter igual a 100. Então, F vai ser igual a 100 Hz. Nossa frequência calculada. Ok, gente? Então vamos colocar agora as duas formas de onda desse problema. Vou limpar aqui. Vamos colocar as duas formas de onda desse problema. Primeiro vamos colocar uma desse lado aqui, para aqueles que eventualmente estejam copiando. Então vamos colocar aqui a primeira forma de onda. Aqui eu tenho período T. Então veja bem, aqui ele pede para calcular em graus elétricos, ele pede que a gente calcular a forma de onda para a corrente em graus elétricos. Aqui eu tenho 1/4 de T. Aqui eu tenho 2/4 de T. E aqui eu tenho 3/4 de T. 3/4 de T. E aqui eu tenho T. Então ele pede que a gente faça isso. Né? Ele pede simplesmente que a gente calcule exatamente isso aí, que é a relação em graus elétricos com o tempo. Relação. Né? Relação entre graus elétricos e o tempo. Entre graus elétricos e o tempo. Aqui nós temos 90 graus, 180 graus, 360 graus. Graus elétricos com o tempo. Né? Você tem os graus elétricos, aqui eu tenho 1/4 de T,
2/4 de T, 3/4 de T, e aqui eu tenho T completo. Então, a nossa relação de graus elétricos entre graus elétricos e o tempo. E o outro gráfico? O outro gráfico nosso seria da seguinte maneira. Eu tenho um gráfico, um ciclo completo. Eu tenho aqui, tem menos 5 amperes, que ele varia de 5 a mais 5. Né? E aqui eu tenho um período T completo. E qual é o tempo que nós achamos? 10 milissegundos. Aqui eu tenho 2,5 milissegundos. Aqui eu tenho 5 milissegundos. Aqui eu tenho 7,5. E aqui eu tenho 10 milissegundos. Ok? Então, essa relação, a nossa relação entre graus e período do tempo, né? Em milissegundos. Relação entre graus elétricos e relação entre graus elétricos e T, milissegundo. Ok, gente? Ficou claro isso aqui? Beleza, então vamos limpar isso aqui, que nós vamos entrar num outro assunto agora, que é relação de fases de corrente alternada. A relação de fases de corrente alternada, ela se associa a 3 parâmetros. A variação de um circuito puramente resistivo, um circuito puramente capacitivo e um circuito puramente indutivo. Como funciona isso? Então, o circuito puramente resistivo, a tensão vai estar sempre em fase com a corrente. E no circuito puramente capacitivo, a corrente vai estar adiantada 90 graus em relação à tensão. E no circuito puramente indutivo, a corrente vai estar atrasada 90 graus em relação à tensão. Eu vou pôr um circuito para nós aqui e a gente vai... Aliás, eu vou colocar primeiro o diagrama dessa curva, dessas curvas, para a gente poder comparar. Então, vamos lá. Isso aqui nós temos aqui 90, 270, 360 graus. Então vamos chamar esse ciclo aqui de E, o ciclo da tensão. O que nós dissemos? No circuito puramente resistivo, a corrente está sempre em fase com a tensão. Então, se está em fase, vamos traçar aqui a curva da corrente. Então, quando a tensão é zero, a corrente também é. Vamos identificar aqui a corrente. Isso aqui é a corrente do circuito puramente resistivo. Então, quando a tensão é zero, a corrente também. Quando a tensão é 180, a corrente também. Quando ela é 360, a corrente também. Então, isso aqui é circuito resistivo. Circuito resistivo. E o circuito capacitivo? O capacitivo, no capacitivo, a corrente está adiantada 90 graus em relação à tensão. Então,
Se ela está adiantada a 90 graus, quando a tensão for zero, ela está cá em cima, ó, 90 graus. Então, nós vamos descer com ela, está adiantada, desceu aqui, fez a volta, veio aqui, subiu e foi embora. Então, presta atenção aqui, detalhe interessante. Ela está, a corrente, nós chamamos esse vetor aqui, essa curva aqui de I. Essa curva I. Quando a tensão é zero, ela já está lá na frente, ó, 90 graus. Quando a tensão é 180, ela já é 270 graus. Então, esse aqui é a curva da corrente para um circuito capacitivo. E se o circuito for indutivo? Então, no indutivo, é o contrário. A corrente estará sempre atrasada 90 graus em relação à tensão. Então, ela vai, quando a tensão é zero, ela está cá embaixo, ó. 90 graus. Então, vamos traçar aqui a curva do circuito puramente indutivo. Então, seria isso aqui, ó. Vai subir. E vai descer. Então, essa curva aqui é a curva I para o circuito puramente indutivo. Então, gente, o objetivo que eu quero mostrar para vocês, o circuito, é a relação de fase de tensão e corrente para o circuito resistivo, o circuito capacitivo e o circuito indutivo. Isso é muito importante nas nossas aulas daqui para frente. Nós vamos entrar muito nesse assunto. Mas muito bem. Feito isso aqui, nós vamos passar aqui um circuito RC série para a gente fazer uma analogia. Vamos ver como é que nós podemos entender essa variação dos parâmetros. Corrente, tensão. Então, suponhamos que eu dê para vocês aqui, para resolverem, um circuito RC série. Circuito que tem uma resistência, tem um capacitor, e esse circuito está em série com a fonte de tensão. Fonte CA, chamei aqui de E. Aqui você tem um resistor, capacitor, corrente I. Então, o que nós temos que encontrar nesse circuito? Primeiro, vamos tentar achar aqui os valores da tensão, a tensão total desse circuito, tá? De forma gráfica. Vamos traçar, então, de acordo com a analogia que nós até agora fizemos, como é que seria o nosso vetor dessas duas, da tensão e da corrente aqui. Olha, nós dissemos que no circuito puramente resistivo, nossa corrente está circulando, passa por uma resistência e por um capacitor. Nós dissemos que o circuito puramente resistivo, a corrente vai estar em fase com a tensão. Então, vamos traçar um vetor aqui, em que nós vamos chamar de E. Nós sabemos que a tensão E está em fase com I, quando estiver passando pela resistência. Então, aqui nós vamos falar que é a tensão da resistência. Bom, nós dissemos também que no circuito capacitivo, a corrente está adiantada 90 graus em relação à tensão. Então, como é que estaria a nossa tensão no capacitor? Estaria para baixo, o nosso vetor. Se a corrente
está adiantado, ele está atrasado. Vamos fechar esse paralelogramo e para a gente poder tirar, através da componente, a tensão total aqui. A tensão total é da resultante e aqui nós temos um ângulo θ. Então, o que é que diz Pitágoras no seu diagrama? Segundo Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é t ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. É igual ER ao quadrado, ER ao quadrado, mais EC ao quadrado. Certo? Portanto, a minha tensão total, eu quero calcular a tensão total aqui, vai ser raiz quadrada de ER ao quadrado mais EC ao quadrado. Fórmula para você calcular a tensão total desse circuito. Ok. E nós sabemos aqui que nessa situação você tem ainda que calcular as variáveis correspondentes às resistências desse circuito. Né? Então, podemos calcular, nós calculamos tensão total, podemos calcular agora os ângulos, que nós vamos ver agora. Mas para calcular esses ângulos, eu vou colocar aqui o diagrama das resistências. Esse é o diagrama das tensões, e vamos colocar agora o diagrama das resistências. Vou limpar, vou pôr ele aqui embaixo. Diagrama das resistências desse circuito. Da mesma forma, então, que no diagrama das resistências, eu tenho a resistência R, tenho aqui, no caso da resistência do capacitor, não é C, é XC. Resistência, nós chamamos de reatância capacitiva. É uma resistência do capacitor. E vamos da mesma forma traçar o nosso paralelogramo e fechar aqui com a nossa resultante. Que se nós estamos falando de R e de XC são resistências, aqui nós vamos ter resistência Z, a impedância do circuito. Então, quais são as variáveis que nós podemos calcular, considerando essas fórmulas aqui e esses dois parâmetros? Então vamos lá. Vou limpar aqui em cima para a gente fazer alguns cálculos aqui. Vamos fechar aqui, nós já fizemos o cálculo de tensão lá. Nós vamos ter que fazer a mesma coisa com a impedância aqui embaixo. Aqui, ó. Então vamos lá. O que é? Considerando o mesmo teorema de Pitágoras, o que vai ser Z? Z ao quadrado vai ser igual a R ao quadrado mais XC ao quadrado. Nós vamos querer tirar aqui o valor da impedância. Então, a impedância vai ser o quê? Raiz quadrada de R2 mais XC ao quadrado. Então, aqui nós já achamos a fórmula para se calcular a impedância daquele circuito que eu coloquei aqui anteriormente. Ok. E como é que nós calculamos o ângulo θ? Então, θ você pode calcular pelo seno, pelo cosseno ou pela tangente. O que é o arco cosseno? Seno vai ser o arco, vamos começar pelo cosseno. Arco cosseno de quê? Cateto oposto pelo cateto adjacente. R sobre Z. Se eu tenho o valor da resistência, se eu tivesse dado o valor da resistência, nós calculamos a impedância, então nós podemos achar o valor desse ângulo θ. Tem que calcular a impedância por esse valor aqui. E se for pelo seno, θ vai ser igual a arco seno de quê?
cateto adjacente sobre a hipotenusa, olhando pelo seno. Então vai ser arco de XC sobre Z. Falta o cálculo de θ pela tangente. Podemos calcular o θ também usando a tangente. O que seria então? Θ igual arco tangente de quê? De arco tangente de quê? XC por o R, cateto adjacente e cateto oposto. XC sobre R. Ok? XC sobre R, então fizemos pelo seno, pelo tangente e pelo cosseno. O que nós temos ainda? Que é R, atenção, R é igual a R vezes I. Não tem nenhum segredo, a lei de Ohm fala isso. EC, nós vamos ter que calcular o EC, nós já temos ainda o EC e tem o ET. Vou limpar isso aqui, gente, para a gente continuar esse raciocínio lá. Então, nós temos que o EC, tensão do capacitor, vai ser igual a XC vezes I. É o XC que a gente calculou, vezes a corrente. Aliás, eu não deu como calcular o XC, né? E a tensão ET, tensão total do circuito, quem vai ser a tensão total? Será Z vezes I. Lembrando ainda que XC, que é a reatância capacitiva, é 1 sobre 2π FC. XC é igual a reatância capacitiva. Ok, pessoal? Beleza. Na próxima aula a gente vai entrar nesse assunto e vamos continuar e vamos fazer alguns exercícios sobre esse assunto. Por hoje é só. Eu agradeço muito a presença de todos que viram aí pela nossa aula pelo YouTube. Se você gostou, põe a mãozinha para cima, clicando aí, inscreva-se na nossa página e continue recebendo os nossos vídeos. Um abraço a todos e até a próxima.